Amigos, aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, inscrevam-se nesse canal, deem o like nesse vídeo e vejam o vídeo cujo link está aqui na descrição, que o nosso amigo Henrique, lá do canal Mangá fez sobre o filme do Kubrick, Eyes Wide Shut. Né? Vejam o vídeo, o link está aqui na descrição. Inscrevam-se no canal Mangá, que é o meu canal colaborativo com os meus amigos Irikishi e Henrique, só sobre cultura pop, certo? O link está aqui na descrição, certo? Inscrevam-se todos lá e vejam todos o vídeo. Né? Pois bem, surpreendentemente, faleceu ontem, eu soube no meio da live, o Henry Kissinger, né? Foi uma das pessoas que mais influenciaram a geopolítica global no século XX, certo? Bem, Henry Kissinger, a figura polêmica, muito polêmica. Né? Eu não imaginava, no caso, que eu veria morrer tão cedo. Né? Eu achava que ele iria durar muito mais tempo. Mas faleceu, né? Então, vejo. Henry Kissinger, ele era um refugiado, certo? Jubileu, que foi embora, cujos pais foram embora da Alemanha. Ele era de Fürth, ali na região, certo? Metropolitana de Nuremberg, bem perto da sede lá do 14, né? Aí, por razões óbvias, a família dele fugiu da Alemanha para os Estados Unidos, né? Como ele era jubileu, ele foi enviado pelos Estados Unidos para lutar no fronte alemão, certo? No fronte, foi enviado para lutar na Alemanha, certo? Normalmente, não se enviava descendentes de alemães e italianos para o fronte europeu, e nem descendentes de japoneses, certo? Para lutar no teatro asiático, certo? Também. Mas no caso dele ele era jubileu, então, bem, nesse caso aí podia, certo? E quando ele voltou, ele foi estudar na Universidade de Harvard, né? Na Universidade de Harvard, ele se notabilizou por uma série de coisas. Em primeiro lugar, a sua tese de graduação foi a mais longa de até então na Universidade de Harvard, que uma tese de 400 páginas, que criou um limite, certo? De palavras para uma tese de graduação que persiste até hoje, e imediatamente ele foi para o programa de pós-graduação em Government, né, em ciência política. E muito cedo já era claro que o Kissinger era alguém com aspirações ao poder, certo? Porque Kissinger, ele já na Universidade de Harvard, certo? Ele participou de programas de controle social do governo americano. E ele dizia para todo mundo que queria ser espião na Universidade de Harvard. E ele não conseguiu ser espião, mas conseguiu um substituto ainda melhor, porque ele conseguiu lá a amizade dos irmãos Rockefeller, Nelson Rockefeller e David Rockefeller, certo? E os irmãos Rockefeller, eles tinham uma confiança enorme no Kissinger. E foram eles quem catapultou Kissinger para as grandes posições políticas dos Estados Unidos, certo? Ele era notoriamente um homem
da família Rockefeller, certo? E ele foi impulsionado pelos irmãos Nelson Rockefeller e David Rockefeller, até porque ele era um homem que pensava pelos dois, porque os irmãos, o Nelson e o David, certo? Eram dois semi-analfabetos. Eles nunca aprenderam a ler direito, certo? Porque o pai os colocou numa escola experimental do Dewey. O próprio David Rockefeller fala isso, e eles tinham todos problemas sérios com leitura, certo? O David Rockefeller, para se formar, foi uma luta, né? Para ele se formar, foi uma luta. E foram eles quem deu poder ao Henry Kissinger, que era uma figura particularmente, assim, com perdão da palavra, abjeta, que gerou muito mal à humanidade, né? Doutor político de tolerância em relação ao Pol Pot, certo? Ele também, né, foi o grande responsável pela abertura, certo? Entre aspas, da China, né, ao mundo, né? Foi o grande responsável pela, não é nem pela abertura, pela hegemonia da China mesmo, pela formação da hegemonia da China mesmo, né? Por fazer o mundo ver a China, que é um dos países mais, que tem um dos regimes mais loucos e genocidas de todos os tempos, como algo normal, né? E Kissinger vendia todas essas maluquices aí como isso é realismo político. Eu não estou efetivando nenhum ideal, né? O que é uma coisa muito bizarra, porque o Henry Kissinger, por exemplo, foi um dos grandes responsáveis pela promoção de políticas de contracepção, aborto e eugenia pelo mundo. Ou seja, na verdade, o Henry Kissinger, ele se dizia um realista político. Na verdade, ele efetivava, sim, os ideais, certo? De elites. Mais especificamente das elites que o contratavam. Então, assim, o Henry Kissinger, ele era uma figura particularmente disforme. Aliás, esse é o obituário menos respeitoso, eu acho que eu já fiz até hoje. Era alguém tremendamente erudito, certo? Mas que tinha uma falta absurda, uma falta enorme de empatia. As declarações e conversas que se tem dele em privado mostram que o Henry Kissinger era uma pessoa completamente desprovida de empatia. Ou menos parecia ser. E embora ele se vendesse como um homem sensato, né, como um sujeito que queria garantir o equilíbrio, a sua figura racional do governo americano, né, na verdade, quando ele começava a falar, rapidamente se viu o seguinte, que na verdade isso não era verdade. Ele evitava muito dar entrevistas, certo? Ele evitava muito dar entrevista, Kissinger. Aí um dia aquela Oriana Falati, né, falou com ele. Depois, eu acho que naquele contexto de guerra do Vietnã, né, que ele foi colocar, ele ganhou um Nobel por ter feito um armistício, mas aí depois, pouco tempo depois, Saigon caiu, né, ele tentou até devolver o prêmio Nobel da Paz. Ele foi fazer ele foi ser entrevistado por aquela Oriana Falati, né, que diziam que era a maior entrevistadora do mundo, né? E a Oriana Falati, ela começou a falar, a fazer perguntas ao Kissinger. Aí teve uma hora em que ele começou a falar coisas extremamente bizarras, certo? Que ele era o cowboy que cavalgava na frente
do trem, que era ele quem guiava, né, os Estados, que era ele quem guiava os Estados Unidos, né, para o futuro, né, coisas assim. Isso aí deixou o gabinete lá do Nixon com ódio a ele, o Nixon com ódio a ele, né? Ou seja, o Henry Kissinger era um sujeito que tinha muito desse nerd, né? Que se vende muito como racional, mas que na verdade é um lunático querendo impor ao mundo uma agenda, certo? Que talvez nem ele mesmo levasse a sério, certo? Não sei muito bem o que é que ele pensava de fato, porque o Henry Kissinger é um sujeito que sempre fazia questão de falar no nível mais exotérico possível, né? No nível mais esotérico, as conversas que você tem dele, bem, é uma pessoa que basicamente não tem nenhum respeito pela dignidade humana nem nada assim. Esse obituário é algo mais duro, porque é evidente que estamos falando de um indivíduo disforme. Foi favorável ao programa nuclear brasileiro, né? Ao programa nuclear paralelo, inclusive, né? Aos programas nucleares paralelos, porque a usina de Angra 1 era para produzir material físsil. Agora sim, certo? É, deixar bem claro uma coisa, eu preciso deixar aqui uma coisa bem clara, certo? É, apesar de todos os pesares, certo? Apesar de todos os pesares, que são muitos, né? Eu não quero comparar aqui o Kissinger, o Henry Kissinger, a retardados mentais que depois assumiram a Secretaria de Estado americana, como é o caso da Madeleine Albright, do Colin Powell, da Condoleezza Rice, né? Que são pessoas, que são neoconservadores, que, ao meu ver, têm um absoluto retardo mental, né? E que só foram colocados lá, eu acho que no caso dos dois últimos, pela aparência, né? Porque a Condoleezza Rice era uma mulher bonita. É uma mulher, quando era jovem, era uma mulher bonita, né? E o Colin Powell, ele tinha aquele jeito, assim, de que... o Colin Powell desse era o mais bruto de todos, né? Mas ele conseguia passar muito bem uma imagem de que ele era uma pessoa séria e preocupado e comprometido com o discurso exotérico daquela burocracia. E eu até acho que era mesmo, certo? Até acho que ele acreditava sim no discurso exotérico das elites, né? Agora, aquela Madeleine Albright, eu não faço a menor ideia do porquê de terem colocado aquela mulher ali, né? Faço a menor ideia do porquê de terem colocado aquela anta ali, certo? Então, assim, não quero comparar aqui o Henry Kissinger, certo? A retardados como esses aí, ou pior ainda, gente como Hillary Clinton, John Kerry, né? Não quero dizer isso não, viu, Kissinger? Não quero comparar, sei lá de onde é que você está nos vendo aqui, se é que está nos vendo, mas eu não quero comparar você a esses retardados mentais aí não, certo? Por exemplo, né, você jamais teria feito uma burrada, uma besteira, como aquela guerra do Iraque, né? Com Primavera Árabe, né? Você não era um cara idiota, certo? Para fazer isso aí. Então, temos que deixar isso aqui bem claro. Nos últimos anos, acenou curiosamente ao bloco eurasiano.
por exemplo, viajou de novo à China meses antes do seu falecimento. Henry Kissinger, né? No caso, é uma cena muito curiosa que ele faleceu quando viu a ordem que tanto lutou para construir se esfacelar. Isso é bom, sei, né? Jamais saberemos. Um dia, num dia de juízo, saberemos, mas provavelmente não. Né? Provavelmente não. Não sei, né? Não sei. Talvez sim, talvez não, né? Fica aqui para nós o convite, né? Resta nós especular. Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo, né? Até mais.